Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar muito a sua vida, pois é uma mensagem que o Senhor vem colocando no meu coração faz um bom tempo e hoje eu resolvi trazer para vocês. Quem nunca olhou para a própria vida e pensou, tá tudo dando errado? Sabe aquela situação que parece que tudo à sua volta está desmoronando? Ou que você está esperando que algo específico na sua vida dê certo, caminhe, e quando as coisas começam a caminhar, parece que está dando certo, que as coisas começam a fluir, vem algo, acontece alguma coisa e parece que novamente a vida te puxa lá para o ponto de partida e parece que você se vê estagnado novamente e dá aquela sensação que está todo mundo caminhando, menos você, aquele trabalho que você tanto pediu a Deus e finalmente parece que você vai conseguir, mas não consegue. Aquele sonho que você lutou tanto, trabalhou tanto para realizar e quando tá perto de dar certo, acontece alguma coisa, dá errado e você não consegue realizá-lo. Aquela pessoa legal que você esperou tanto para conhecer na sua vida que muitas vezes você até colocou diante do Senhor, pedindo que colocasse uma boa pessoa na sua vida, um companheiro, uma companheira, e finalmente quando você a conhece, as coisas estão indo bem. Às vezes um desentendimento bobo que acontece entre vocês e o relacionamento acaba. É difícil entender o porquê que quando estamos perto de conseguir algo, as coisas dão errado. Isso quando não tá tudo dando errado ao mesmo tempo. E aí vem aquele sentimento de fracasso, de desespero, de abandono da parte do Senhor, que parece que as coisas para você nunca vão se concretizar de verdade, que você nunca vai conseguir ser feliz, que você nunca vai conseguir alguém legal, que você nunca vai conseguir aquele emprego que você tanto precisa e batalhou para isso, estudou para isso. É muito difícil a gente conseguir entender o porquê que as coisas, tem momentos que as coisas não fluem em nossa vida da forma que nós achamos que deveriam fluir. E quando eu paro para pensar nisso, me vem a história de José. José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito, né? Essa história para mim é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, porque é uma história onde eu vejo que José sofreu muito, passou por muitas injustiças, foi caluniado, foi traído, mas ainda assim o Senhor estava com ele e no final mostrou que todo aquele sofrimento dele tinha um propósito. Para quem não conhece a história de José, eu convido a ler essa história que está lá no livro de Gênesis, mas eu vou resumir aqui para vocês, para que então a gente possa entrar, né, na mensagem que eu extraí dessa história, né, que na verdade foi Deus, né, que me deu o entendimento para que eu pudesse extrair, né, esse aprendizado, dois aprendizados, né, que a história de José nos traz. A Bíblia nos conta que o sofrimento de José começou quando ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido para mercadores pelos seus irmãos e ele foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, José foi vendido para Potifar. Potifar, ele era o capitão da guarda de Faraó, que era o rei do Egito naquela época. Sendo que a Bíblia nos conta que Deus sempre esteve com José. Mesmo perante os sofrimentos, as dificuldades que José passou, Deus sempre esteve com ele. E Potifar, vendo que José tinha uma sabedoria divina, que o Senhor estava com ele, que tudo que José fazia vinha prosperar, Potifar colocou José como administrador da sua casa, ou seja, tudo que era do Potifar, sua casa, bens, era da responsabilidade de José administrar. Nesse momento a gente pode ver que as coisas pareciam que estavam começando a caminhar para José, né? Mesmo ele, acredito eu, que ele não gostaria de estar ali, é claro, ele não gostaria de ter sido vendido, porém ele poderia estar fazendo um trabalho escravo, mas não, ele foi colocado numa posição um pouco melhor, onde ele administrava tudo na casa de Potifar. E quando as coisas estavam começando a caminhar para José, a esposa de Potifar se interessou por José, mas José era um homem íntegro, fiel a Deus, de caráter, então ele não retribuiu as investidas da esposa de Potifar. A esposa de Potifar, com raiva, inventou para o seu marido que José tinha assediado, sendo que isso não era verdade. Potifar então jogou José na prisão. E aí é aquele momento que a gente vê que as coisas começaram a dar certo para José e do nada ele foi jogado na prisão. Ou seja, quando as coisas estavam começando a fluir para José, veio a vida e fez mais uma injustiça com ele.
Só que novamente a Bíblia nos conta que Deus sempre estava com José. Deus foi bondoso com José, então fez que o carcereiro da prisão se agradasse de José. E ainda na prisão, José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que estavam lá presos. E eles tiveram um sonho, esses dois rapazes tiveram um sonho. E Deus revelou para José o sonho deles. Então José pôde interpretar o sonho que eles tiveram. E tudo aconteceu da forma que realmente Deus mostrou para José. E olha o que José falou para o copeiro: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Só que não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o copeiro esqueceu de José. Ele não falou de José para o faraó. Mas anos depois, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E foi nesse momento que o copeiro lembrou de José e falou para Faraó de José que quando ele estava na prisão, ele teve o sonho interpretado por um rapaz e que realmente tudo aconteceu da forma que ele tinha falado. Faraó imediatamente mandou chamar José, que interpretou o sonho de Faraó. José não só interpretou o sonho de Faraó, como também aconselhou a Faraó o que ele deveria fazer mediante a situação que estava por vir. O sonho de Faraó contava que o Egito iria passar 7 anos de fartura e posteriormente iria enfrentar 7 anos de seca, de fome. Vendo o Faraó toda a sabedoria divina que estava sobre José, ele na mesma hora colocou José como governador de todo o Egito. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 41, versículo 39. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E através dessa história nós podemos ver que Deus tinha um propósito com todo o sofrimento que José passou. José sofreu muito, ele passou por muitas calúnias, muitas injustiças, mas ainda assim Deus restaurou toda a sua história. E olha o que José disse mais à frente no versículo 52. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem um propósito para todas as coisas que nós passamos nessa vida, mesmo para os momentos ruins. Deus trabalha em todas as coisas. A Bíblia nos diz que no período de fome, as pessoas das outras cidades iam comprar comida no Egito, pois era o único lugar que tinha comida. E foi nesse momento que José reencontrou com seus irmãos, quando eles foram comprar comida lá no Egito. E olha o que José disse para os seus irmãos lá no capítulo 45, versículo 8 e 9. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. José poderia ter ficado com raiva dos seus irmãos e ter aproveitado aquele momento para se vingar deles. Mas não, José percebeu que tudo aquilo que aconteceu com ele não foi por acaso. Foi o Senhor que o levou até o Egito. Foi o Senhor que o levou até aquele lugar, para que o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido. José viu em vários momentos a sua vida desmoronar diante dos seus olhos. Mesmo quando as coisas pareciam se ajeitar, algo dava errado e José novamente era injustiçado, caluniado. Mas nada foi por acaso e Deus honrou José. Mesmo perante ao sofrimento, as dificuldades, a dor, Deus estava com José e honrou a sua fidelidade para com ele. José se tornou um homem poderoso, reencontrou seus irmãos, os perdoou e ainda reviu seu pai, que achou que ele estava morto e chorava por anos a sua morte. José se casou, teve filhos e teve uma morte tranquila, perto de toda a sua família. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é que não é só você que passa por sofrimento, por lutas, por dificuldades, por desafios. Não é só você que muitas vezes é injustiçado, é caluniado, é traído.
Eu entendo que quando nós estamos passando por esse sofrimento, a gente não consegue entender o porquê que tudo aquilo está acontecendo com a gente. Naquele momento a gente não consegue muitas vezes enxergar que Deus tem um propósito com aquele sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso significa que Deus tem um plano para todas as coisas e Ele vai usar tudo, tanto o bem quanto o mal, ao favor daqueles que nele depositam a sua confiança. Mas nós só vamos conseguir enxergar isso através da fé. Não é através do raciocínio lógico, não é através da razão. É somente com os olhos da fé que nós vamos conseguir enxergar Deus, mesmo ao meio ao sofrimento. É só com os olhos da fé que nós vamos conseguir enxergar que tudo aquilo que acontece em nossa vida não é por acaso, que Deus está nos guardando, que Deus está tomando conta de nós, que Deus está trabalhando ao nosso favor, ainda que a gente não consiga enxergar o agir dele. É pela fé que nós vamos caminhar e viver o sobrenatural de Deus. Somente pela fé é que nós vamos conseguir viver o extraordinário do Senhor. Com certeza vocês já ouviram essa frase, é uma frase muito comum que muitos falam, mas realmente é verdade. Que só vive o propósito quem suporta o processo. Pela nossa lógica, muitas vezes nós não vamos conseguir ver as coisas dando certo, mas os nossos olhos, pela fé, vão nos levar a lugares aonde só Deus enxerga. Existem até algumas situações que você não pode entender o porquê daquele momento, mas não reclame, não perca a fé, não menospreze. Muitas vezes o lugar que você está nesse momento não é um lugar definitivo para a sua vida, não é o lugar que Deus tem para você, mas é o lugar que você precisa estar no momento para acessar o lugar aonde Deus quer te colocar. Deus tinha um plano para o José. José precisava se tornar governador do Egito, não só para que ele se tornasse poderoso, mas para que também ele administrasse todo o alimento, para que quando chegasse a época da fome, aquelas pessoas não morressem de fome. E Deus escolheu ele para esse propósito. E foi através dos irmãos dele terem vendido ele, que ele chegou até a casa de Potifar. E foi através da esposa de Potifar ter inventado a mentira sobre ele que ele chegou na prisão. E foi na prisão que ele conheceu o copeiro de Faraó e colocou ele frente a frente a Faraó. E foi quando Faraó enxergou a sabedoria dele e colocou ele como governador de todo o Egito. Muitas vezes aquela pessoa que nos faz mal, sem ela saber, ela está sendo usada por Deus. Judas entregou Jesus porque era assim que precisava para que tudo pudesse ser consumado. Não que Deus não possa trabalhar de outras formas, mas quem somos nós para dizer como que Deus deve trabalhar? Então, muitas das vezes, o lugar onde estamos agora é o lugar necessário para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então não reclame, não murmure, se coloque sim diante do Senhor, mas nós precisamos entender que nós não estamos largados. Deus não nos abandonou, Deus não nos largou. A palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor. Nada do que a gente está vivendo agora está passando despercebido aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo e trabalhando ao nosso favor para que o nome dele possa ser engrandecido, porque nada que Deus também faça em nossa vida é sobre nós, ainda que Deus nos ame muito. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para que o nome dele possa ser glorificado. Nós somos instrumentos usados por ele para que a obra dele seja concluída, para que o nome dele seja engrandecido. E no meio disso, Deus também nos honra, mas não é sobre nós. Nunca foi e nunca será. É sempre sobre o Senhor. Eu li um livro uma vez que o nome era O Agir Invisível de Deus. E ele é um livro incrível que nos mostra como que Deus age quando nós estamos sofrendo, né? Ele age muitas vezes quando a gente não consegue ouvir a voz dele, quando a gente não consegue enxergar, mas ainda assim Deus está agindo. E foi um livro que edificou muito a minha vida, que me ajudou muito a entender sobre o agir de Deus. E fica aqui a dica para quem quiser ler, né? O nome é O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Eu queria deixar aqui alguns pequenos trechos, né, desse livro para complementar o aprendizado, né, da história de José, que nos mostra como que Deus age, né? Como que Deus age ainda que a gente não consiga enxergá-lo. E eu queria ler para vocês. No entanto, o nosso Pai Celestial nunca nos prometeu que ele daria explicações de como operaria.
A única coisa que ele prometeu foi que agiria. Assim, enquanto ele opera de forma invisível aos nossos olhos, espera que nós creiamos. A mente de Deus é infinitamente mais ampla que a nossa, e a sua sabedoria é tão gigantesca que não há como dimensioná-la. Esperar que ele haja de uma forma que entendamos é limitar e rebaixar grotescamente o seu agir. A maneira de o nosso Senhor agir transcende o limite humano de compreensão. Parece que quanto mais tentamos entender o agir de Deus, menos conseguimos enxergá-lo. Fixamos tanto em esperar que Deus haja de determinada maneira que quando Ele age diferentemente do que esperávamos, não conseguimos vê-lo. Precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus sem nos prendermos ao modo específico de como Ele agirá. O que Ele nos pede é fidelidade, que não permitamos que a investida do inimigo mude a nossa fé. E isso é vitória, mesmo que não pareça. Vencer é sobre prevalecer sobre o inimigo na batalha. Não se trata de sermos inatingíveis, mas de prevalecer sobre o inimigo. Muitas pessoas têm pregado nos nossos dias um evangelho que dá garantia sobre tudo. Caminhar com Cristo não significa ter uma vida isenta de problemas, e sim saber que mesmo diante aos problemas nós não estaremos sozinhos e que temos um Deus que estará conosco nos direcionando na caminhada, fazendo com que todas as coisas cooperem ao nosso favor, de acordo com a vontade dele. Vencer é continuar caminhando com Cristo, antes, durante e depois da batalha. Muitas vezes a gente acha que ser vencedor é só quando a gente conseguiu realizar aquilo que a gente tanto sonha, né? Quero que esse problema acabe, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. E você chega lá no final e você consegue, e aí você se acha vencedor. Mas vencedor é muito mais do que conquistar aquilo que você tanto deseja. Vencer é passar por todas as batalhas, mesmo que no final o resultado não seja da forma que você esperou. Mas ainda assim, a sua fé continuou inatingível, inabalável. Paulo, ao final da sua vida, disse: combati o bom combate e guardei a fé. Então essa é a nossa missão aqui. Deus nunca nos prometeu uma vida sem problema. Deus prometeu sim que estaria conosco a todo momento, mesmo mediante ao problema. Deus disse que todas as coisas iriam ser usadas ao nosso favor, mas isso não significa que as coisas vão acontecer da forma que a gente quer, da forma que a gente planeja, porque na nossa mente, quando a gente para ver uma situação, a gente sempre idealiza um cenário, né? Eu faria assim, faria assado, mas nós não somos Deus. E Deus trabalha do jeito dele, da forma como ele quer, porque ele sabe o que é melhor pra gente. Ele tem o melhor pra gente e os planos dele são muito melhores do que o nosso. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E a nossa vitória jamais vai estar aqui nesse mundo. A nossa vitória vai ser quando nós estivermos face a face com Cristo, ver que vencemos, passamos por todas as lutas, passamos por todos os problemas e ainda assim guardamos a fé em nosso coração e encontramos um dia com o Senhor face a face. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, os problemas farão sim parte da nossa vida e nós precisamos ter a certeza que nós não estamos largados. Nós temos um Deus que luta as nossas lutas, que está à frente das nossas batalhas, que Ele vai na frente e o problema faz parte da nossa vida até mesmo para o crescimento. Assim como uma planta é regada todos os dias pela água para que ela possa crescer, nós somos regados pelas nossas lágrimas para que nós possamos também crescer. É o nosso sofrimento que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir e que faz nós chegarmos em lugares mais altos, que é o propósito do Senhor, é aquilo que Ele tem para nós. Então descansa no Senhor, não interessa o cenário da sua vida, não interessa se parece que está tudo dando errado, só confia. Quando tudo estiver parecendo que está dando errado, lembra-se da história de José, que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer, para que um dia ele estivesse frente a frente a Faraó, para que Faraó visse a sabedoria dele e colocasse ele como governador de todo o Egito. Então nada do que está acontecendo na sua vida é por acaso. Se você amanhece todo dia entregando o teu dia nas mãos do Senhor, se você coloca a tua vida diante do Senhor, se você está buscando viver a tua vida de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra, não tem por que ter medo. Continua caminhando.
Continua batalhando em fé, continua crendo que Deus não te abandonou, porque Ele não te abandonou. Eu sei que nesse momento a gente não consegue entender, quando a gente está passando pelas lutas, nada faz sentido. A gente só sente dor, sofrimento e fica doido para que aquilo acabe. É difícil mesmo. Mas para isso nós temos um sumo sacerdote que veio a esse mundo, se fez carne e viveu aqui nesse mundo como a gente vive, sabe como é viver aqui, sabe como é a dor desse mundo, o sofrimento, as lutas. Então se coloca diante dele, coloca o teu coração diante dele, coloca os teus problemas diante dele, mas veja a situação com os olhos da fé. Não olhe para as circunstâncias, não interessa o que as circunstâncias estão dizendo sobre a sua vida, sobre a sua situação, sabe? Não interessa o diagnóstico da tua doença, se o médico diz que não tem mais cura. Deus é o que dá a última palavra. Não interessa se hoje as portas parecem estar fechadas de emprego. Deus é que abre porta. Não interessa o problema que você está passando na sua casa. Deus muda qualquer situação. Entrega para o Senhor, faça a sua parte. Persevere em oração, não desista, confia nesse Deus vivo, que é um Deus maravilhoso e extraordinário, é um Deus poderoso, mas nós não temos como limitar a Deus dentro do nosso raciocínio lógico, do nosso pensamento, a forma de agir limitada. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito maior. Nada e nem ninguém explica o agir de Deus. Por isso que nós precisamos somente confiar e olhar para Jesus, olhar para Deus, porque enquanto nós estivermos olhando para Cristo, nós vamos ser vencedores. Somos mais que vencedores, diz a palavra do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Não porque a gente vai conquistar ou já conquistou aquilo que a gente quer, e sim porque a gente continua caminhando com Cristo independente de qualquer situação. Eu tenho certeza que você já passou por lutas muito maiores do que essa e você venceu. Até aqui te ajudou o Senhor, até aqui te sustentou o Senhor. Então não vai ser essa luta que vai te derrubar. Não interessa se a tua vida está toda desmoronando. Deus está no controle da situação. Confia no Senhor. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração para você que Deus colocou no meu coração. E eu convido a você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar juntos. Senhor Jesus, te agradecemos por essa mensagem de hoje, ó Pai. Te agradecemos porque é a Tua palavra que nos fortalece e nos mantém de pé, Senhor. É a Tua palavra que nos tira da cama todos os dias pela manhã, mesmo, Senhor, quando o nosso corpo, Senhor, o nosso coração, Senhor, não aguenta mais ficar de pé, Senhor. Mesmo quando nós não temos ânimo, Senhor, para levantar, porque nós olhamos para frente, Senhor, para as circunstâncias, meu Pai, e vemos a nossa vida desmoronar, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós seremos vencedores, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, Pai. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, guarde o coração de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que se passa na casa de cada um dos teus filhos, na vida de cada um, no coração de cada um. O Senhor vê cada sofrimento, meu Pai, de um filho teu, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor enxugue, meu Pai, as lágrimas, Senhor, dessas pessoas, Senhor. Eu peço que o Senhor acolha, Senhor. Eu peço que o Senhor entra com o teu agir sobrenatural na vida de cada um, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor as ajude, Senhor, a não cair, Senhor, a se manter de pé, Senhor, a continuar colocando teus olhos à fé em Ti, Senhor, porque somente o Senhor pode nos ajudar a passar pelos nossos problemas. Somente o Senhor, meu Pai, pode acalmar o nosso coração, Pai. Nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, Senhor. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor, há tantos problemas, Senhor. Muitas vezes parece que a gente vence um problema e daqui a pouco vem outro e vem outro. Ó Pai, Senhor, dai-nos descanso, Senhor Jesus. Dai-nos descanso, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a passar por cada batalha, por cada luta, Senhor Jesus. Carregue, Senhor, os nossos problemas em Tuas mãos, Senhor Jesus. E que nós, Senhor, possamos continuar caminhando contigo, Senhor. Não só pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, mas sim por quem Tu és, Senhor, pela Tua soberania, Senhor, pelo Teu amor por nós, Senhor. O Senhor é o único Deus vivo, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, Senhor, de todo louvor, meu Pai. O Criador dos céus e da terra, do universo, Senhor Jesus. Pai, o Teu povo clama por Ti. Misericórdia, Senhor, misericórdia por essas vidas, Senhor Jesus. Misericórdia por cada problema colocado diante de Ti, Senhor Jesus. Problema no casamento, problema de desemprego financeiro, Senhor Jesus.
problema com os filhos, Pai. Senhor, tome, meu Pai, a luta dessas pessoas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a não desistir, Pai. Cada vez que o inimigo vir colocar na nossa cabeça, Senhor, dizendo que nosso problema não tem mais jeito, querendo nos dizer, Senhor, que nós não vamos conseguir, meu Pai, que o Teu aprendizado, através dessa palavra que nós acabamos de ouvir, Senhor, fale mais alto no nosso coração, de forma que a gente venha dar ordem para o inimigo, Senhor, dizendo que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, Senhor, que a gente se firme, meu Pai, na certeza que cada sofrimento que nós passamos não é em vão, Senhor, porque os Teus planos são muito maiores e melhores do que o nosso, Pai. Tome, Senhor, a vida de cada pessoa em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que essa palavra, meu Pai, seja plantada no coração de cada um, que venha dar frutos, Senhor Jesus, que venha acalmar o coração dessas pessoas, Pai. Colocamos diante de Ti agora, Senhor, o nosso sofrimento, nossa angústia, Senhor, nossa ansiedade, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, Senhor Jesus, nós colocamos aos pés da cruz, pedindo a Tua força, a Tua misericórdia, Senhor, pedindo a paz que excede todo o entendimento, que venha tomar conta do nosso coração, Senhor Jesus. Fique conosco, meu Pai, nessa luta, Senhor, diária que nós temos nesse mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que esse vídeo de verdade tenha edificado a sua vida. Como eu disse no início do vídeo, é uma história que eu amo, é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Eu li pela primeira vez essa história em um momento que eu estava passando exatamente isso na minha vida. Estava tudo dando errado. E aí tinha momentos que as coisas pareciam que iam começar a caminhar, mas do nada parecia que dava errado de novo, sabe? As coisas pareciam que não fluíam, pareciam que não caminhavam de vez. E eu estava bem cansada, bem sobrecarregada, mas ao mesmo tempo sem perder a minha fé em Cristo. E eu lembro que eu li a história de José e ao final da história eu chorava em cima da palavra do Senhor, em cima da Bíblia, porque eu me identifiquei com aquela história, a história dele, de como quantas vezes ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele ouviu coisas sobre ele que não era verdade, mas ainda assim ele venceu. Ele se manteve fiel ao Senhor, ele não precisou passar por cima de ninguém para vencer. Então é isso que Deus espera de nós, fé e fidelidade, que sejamos fiel ao Senhor, mesmo diante da batalha, e que a gente não perca a nossa fé. Que Deus abençoe a vida de vocês, continue falando através de vocês, continue falando com vocês através da palavra dele, e que eu possa continuar sendo usada por Deus para trazer mais vídeos aqui nesse canal de cada palavra que o Senhor coloca no meu coração. Caso você não seja inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva, caso seja da sua vontade, que você deixe o seu like também, pois assim, dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas que também estão precisando ouvir dessa palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.